posse de Bolsonaro ou um funeral da democracia. Em condições de normalidade democrática, as cerimônias de posse do novo presidente são festas da democracia. Elas são a manifestação maior do princípio da soberania popular. Contudo, neste 1º de janeiro de 2019, a cerimônia de posse do candidato neofascista terá um tom lúgubre. Não será, de forma alguma, uma comemoração da democracia. Ao contrário, será uma espécie de funeral das instituições democráticas e dos direitos que as conformam. Com efeito, como comemorar democraticamente a posse de um candidato que manifestou, inúmeras vezes, seu total desprezo pela democracia? Como alegrar-se com a chegada ao poder de forças claramente antidemocráticas, que defendem a ditadura, a tortura e a eliminação dos adversários? Como festejar a hegemonia de racistas, misóginos e homofóbicos? Como ter empatia com as forças obscurantistas que só pregam ódio e intolerância? Mas não se trata apenas da natureza neofascista e antidemocrática dos que chegam ao poder. Trata-se também do processo que as levou ao poder. Tal processo foi antidemocrático. De fato, os neofascistas alcançaram o poder graças à destruição da normalidade democrática no Brasil. Primeiro, criaram o ódio ao PT, à esquerda e a quimera do machismo cultural, com mitologias e falsidades variadas, como a de que o PT havia quebrado o Brasil, tinha instituído o maior esquema de corrupção da história, havia distribuído kit gay nas escolas e mamadeiras de pênis nas creches etc. Depois, aproveitando-se dos primeiros impactos da crise internacional no Brasil, direcionaram esse ódio ao governo Dilma Rousseff. Impediram-na de governar, com as pautas bombas, para mais tarde dar um golpe contra a presidenta honesta e a soberania popular, utilizando a invenção descarada do crime, definido a posteriori, das pedaladas fiscais, feitas à larga por governos anteriores. Para completar o trabalho autoritário, instituíam, com o prestimoso auxílio de um judiciário grosseiramente partidarizado, uma lava-fare destinada a criminalizar o PT e prender sua principal liderança. Essa lava-fare, já condenada até pela própria ONU, foi definitivamente confirmada com a nomeação de Moro para superministro da repressão no governo Bolsonaro. Nesse processo, as forças retrógradas, que pretendiam reconquistar o poder na marra, saíram às ruas junto com Bolsonaro, MBL e outros grupos protofascistas, que pediam intervenção militar e condenavam a democracia e a política de um modo geral. Chocaram o ovo da serpente que injetaria veneno mortal em nossas instituições democráticas. Em sua obsessão irracional de tirar o PT do poder a qualquer custo, abriram a caixa de Pandora do nosso fascismo tupiniquim, que agora floresce e os engole. Na sua sanha em derrubar a presidenta eleita, destruíram a democracia e jogaram na lama o voto popular. Em sua tentativa de limar a credibilidade do PT, destruíram a legitimidade de todo o sistema de representação política. De quebra, instituíram o estado de exceção seletivo, destinado a reprimir movimentos sociais ou partidos políticos que se oponham à restauração do paradigma neoliberal no Brasil. Em suma, romperam com o Pacto Democrático, instituído com a Constituição de 1988 e a Nova República, e reintroduziram o culto à ditadura e ao militarismo. E, mais ainda, chegaram ao poder com um esquema criminoso comprovado de disseminação de fake news com dinheiro sujo. O pior, contudo, é que o governo neofascista e militarista de Bolsonaro representa a ameaça séria e concreta ao que restou da democracia brasileira. Ao que tudo indica, a ruptura com a democracia e com o pacto político e social da Constituição de 1988 foi planejada e veio para ficar. É uma estratégia de longo prazo que intenta consolidar a agenda ultraneoliberal regressiva em uma semidemocracia, que não permitirá mais a alternância de poder e quaisquer políticas que se desviem dos dogmas da ortodoxia econômica e de uma inserção internacional subalterna. Assim, o Superministério da Economia, tendo à frente o folclórico posto Ipiranga, encarregado do desmanche, à la Pinochet, do Estado e dos direitos sociais, terá de ser complementado pelo Superministério da Repressão, Justiça, dirigido por Moro, que se encarregará do desmanche seletivo dos direitos políticos.
Teremos também um núcleo militar, dirigido pelo Ariano Mourão, que se encarregará de supervisionar tudo e de dar alguma credibilidade ao agregado caótico da gente ignorante e despreparada que compõe a armada Bolsolione. Se necessário, tal núcleo promoverá a tutela definitiva e completa do poder militar sobre o poder civil. Portanto, temos de tudo no Brasil atual, menos normalidade democrática. Se estivéssemos em normalidade democrática, no dia 1º de janeiro de 2019 Dilma Rousseff estaria passando a faixa presidencial a Lula, que era disparado favorito para ter vencido as últimas eleições. No Brasil, a democracia anda mais sumida que o Queiroz, o homem que faz dinheiro para famílias. Neste 1º de janeiro, não há nada a comemorar, não há nada a celebrar. Sob os urros e a babá de ódio de uma massa de fascistas descerebrados, assistiremos ao funeral da democracia, da Constituição de 1988 e da nova República. Assistiremos à posse de quem odeia a democracia e tudo o que ela representa. Assistiremos à posse de quem prometeu publicamente prender ou exilar a oposição. Assistiremos à posse de quem não tem um átomo de civilização. Bem faz o PT em não participar dessa farsa antidemocrática.